3 homens foram presos e um menor apreendido por suspeita de planejar. Essa história é absurda. Você viu isso? Cara, alguém tem que fazer alguma coisa com essa... A Polícia Civil tá lutando, batendo na tal daquela plataforma. Eles foram presos porque eles iam atacar um homem em situação de rua ontem pela manhã, em pleno domingo de Páscoa. Sem dizer que aniversário, né? Não vamos falar aqui. As pessoas tá... O crime seria transmitido ao vivo pela internet, naquela plataforma lá, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já está batendo há um bom tempo em troca de dinheiro. Você vai entender esse absurdo na reportagem de Jackson Silva. Rodou. Um crime planejado em plena Semana Santa. Esses 3 homens se preparavam para matar uma pessoa em situação de rua na zona oeste do Rio. Mas a polícia conseguiu chegar a tempo e evitou o ataque contra a vítima. Kaique Santana Franco, de 19 anos, e Caio Nicolas Augusto Coelho, de 18, eram os responsáveis pela ação criminosa. O ataque seria transmitido ao vivo na internet e seria em homenagem ao aniversário de Adolfo Hitler, ditador que comandou o nazismo na Alemanha. Segundo a polícia, Bruce Vaz de Oliveira, de 24 anos, é o líder do grupo. Todas as pessoas que entravam no grupo, a maioria era por intermédio dele. Esses outros 3 indivíduos que foram presos já informaram que foram chamados para esse servidor por intermédio do Bruce. Então, ele possuía completa ciência realmente do que acontecia, dos eventos que aconteciam. Bruce se intitulava como ativista ambiental, mas a polícia descobriu que, na realidade, ele é apontado como assassino de animais. Suspeito também divulgava informações nas redes sociais, dizendo que era mediador da ONU. Mas um documento americano prova que ele faz parte de um grupo terrorista. Um criminoso, psicopata, que se apresentava como ativista de proteção de animais da ONU e passava completamente despercebido de todos e praticava as maiores atrocidades. Enquanto ele se anunciava como ativista de proteção de animais da ONU, dentro da casa dele, ele adotava animais e fazia a dissecação desses animais ao vivo na plataforma Discord. Foram 5 meses de investigação. A ação contou com a parceria do Ministério da Justiça. Bruce foi preso em casa, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Já em Bangu, na Zona Oeste, os policiais capturaram Kaique e Caio. O menor também foi detido. Os agentes identificaram uma rede de jovens que utiliza a plataforma Discord para praticar crimes. Em fevereiro desse ano, um adolescente de 17 anos foi apreendido pelos policiais. Ele é acusado de atirar 2 coquetéis Molotov em um homem em situação de rua no Pichincha, zona oeste da cidade. O crime foi filmado e transmitido ao vivo pelo Discord. A vítima teve queimadura em todo o corpo, chegou a ficar internado, mas já recebeu alta. Segundo a polícia, as investigações apontaram que a partir desse crime, outras pessoas passaram a se identificar e começaram a planejar ataques contra moradores em situação de rua. Na operação deste domingo, um computador e outros equipamentos de internet foram apreendidos, além de uma faca. Na casa de Bruce, tinha uma pele de um gato assassinado por ele. Posso deixar para esses criminosos que atuam de forma sorrateira e covarde, atacando os adolescentes, as crianças, e que não estão passando batido, né? Não é um local que se age impune. Não vai dissecar um animal vivo se passando por ambientalista, achando que vai passar batido. Nem estimular uma criança a se suicidar, não estimular uma criança a maltratar o irmãozinho de 3 anos de idade, como nós já pegamos isso em algumas investigações. Nossa, meu Deus do céu, nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está ao lado da delegada, a doutora Maria Luísa Machado, doutor André Neves falando, secretário Felipe Cury falando, eu assistindo essa reportagem, lembrando que a gente tem de uma situação tão angustiante, mas assim, a prisão deles e principalmente da sensação de impunidade que eles acham, aí você está vendo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, as especializadas, a Polícia Civil fazendo cerco para a prisão, e a gente fica pensando aqui, quem são essas pessoas, onde elas estão? Dá uma sensação de desespero
desespero, mas o recado que a Polícia Civil deu ontem é muito importante, porque eu me lembro muito bem do primeiro a ser preso, aquele babaca, aquele idiota que zombou da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que zombou dos policiais, que faziam a mesma, que fez a mesma coisa e hoje foi condenado. Tem que ser, esse tipo tem que ser prioridade, tem que ser mostrado, porque é uma questão de você coibir o crime, pegar o criminoso extremamente ofensivo e no momento em que a gente fica de mãos atadas, como disse o doutor André Neves, e que incentivam crianças a todas essas coisas, essas barbáries, mas também de uma forma não só de aplicar a lei de uma forma punitiva, como uma educação de coletividade, reprimindo e alertando pais, crianças que começam a fazer uma lavagem cerebral, desses monstros que existiam e que agora tem, essas sementes que agora tem, não só o discurso, mas agora tem o potencial dessas plataformas que a Polícia Civil luta contra e, pelo amor de Deus, né? Não vou passar pano. Mais uma vez, uma plataforma digital que manda uma nota falando que faz tudo pela segurança, faz a polícia, gente. Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Chega a dar arrepio, Isabelle Benito. Doutora Maria Luísa Machado, uma das responsáveis por essa operação, vai falar com a gente. Doutora, o Kaique, o Caio e o menor que foi apreendido, eles também usavam as redes sociais para incentivar as pessoas a se automutilar, né? Além desse crime todo, bárbaro, né? Teve também essa história dele incentivar as pessoas também. Que coisa horrorosa. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Isabelle. Nessa comunidade, nesse servidor em que eles se manifestavam e praticavam esses atos criminosos, existia a maior diversidade possível de crimes. Em relação ao crime que aconteceria ontem, seria essa prática desse atentado contra essa pessoa de situação de rua. No entanto, eles já estavam sendo monitorados anteriormente por outros atos criminosos. Dentre eles, maus tratos a animais, a própria associação criminosa, aumentada justamente pela participação dos adolescentes, e o induzimento à automutilação. 3 dos presos, né, inclusive o menor apreendido, foi indicada a relação deles com esse crime de induzimento à automutilação, inclusive em relação ao Kaique por 6 vezes. Então, eles realmente tinham essa prática, eles aliciavam as mulheres para que entrassem, realizassem os atos de automutilação, tivessem receio de sair das redes dessa comunidade. Então, realmente é uma conduta extremamente reprovável, muito cruel e misógina também. Isabelle Benito. Doutora, me assusta bastante agora, primeiro, a pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade, uma situação de rua, sabendo dessa notícia e sabem dessa notícia, a imagem que foi feita, tanta covardia, né? Tem que saber que a polícia está monitorando esses caras. Vocês que fazem isso estão sendo monitorados, porque a pessoa já vive numa situação de vulnerabilidade, insegurança social, insegurança pessoal, insegurança, tem uma crueldade como essa. Segundo ponto, me chamou a atenção quando vocês chegam lá com essa investigação, que muito bem falou o secretário, falou o doutor André e a doutora agora falando, a doutora Maria Luísa, sobre a questão dessas pessoas manipularem. A misoginia que citada agora, que chega a dar arrepios agora, que eu ia perguntar, é o ódio à mulher, é ter o ódio à mulher. E quando vocês chegam, você olha para um perfil desse, não há perfil. Você olha um menino que provavelmente devia ali viver no quarto dele, com o computador dele, uma família que provavelmente não vai pesquisar, não vai ver, porque é um menino já mais, né, um adolescente que deve conviver com a família, falar pouco, de uma timidez. Quando chega um deles, a forma fria, mesmo diante de vocês, mesmo diante da polícia, como foi o outro que debochou, a forma como eles olham para vocês é assustadora. Não é psicopatia, porque daí pode alguém ter dó. É uma psicopatia de semente do mal, que antigamente você via que matava, dominava, que hoje tem as redes sociais que podem levar à morte, podem induzir pessoas a matarem outras em massa, doutora. Perfeito, Isabelle, é exatamente isso. Causa muita surpresa a gente
justamente a reação da família. O quão inesperado é para eles ver que o filho deles faz parte daquilo. Ontem, na oitiva do adolescente, era assim, triste ver a afeição do pai quando ouvia, ele falava, eu não consigo nem entender o que ele está me falando, eu não consigo pensar em qual momento ele fazia isso, porque estudava em escola integral, praticava esporte, eu não consigo nem entender qual foi o espaço que ele teve para conseguir participar realmente disso. É um mundo à parte que eles vivem. Ontem também, na operação que a gente fez no local, e a gente conversando com a mãe, o Bruce, todo momento negando, não sou eu, não sou eu, e a gente mostrava as fotos e ele falava, não sou eu, e a mãe dele falava, lógico que é você, é o seu rosto aqui, é o seu olho aqui. Ele, não, mãe, não sou eu, e ela incrédula diante do que via. Então, realmente é uma realidade, praticamente um mundo à parte, são valores à parte. Eles compactuam dessa idolatração à violência, os atos, eles são cada vez mais violentos, acredito que eles se pautam na vulnerabilidade de outros seres, né? Inclusive de animais, de pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, da vulnerabilidade intrínseca à mulher na sociedade que a gente vive. Então, eles se pautam nessas outras vulnerabilidades para se mostrarem superiores, né? O que não existe. Agora, doutora, o próprio Bruce dizia que era ativista ambiental e também mediador da ONU, o que surpreende a gente ainda mais, né? Com certeza. Quando a gente ficou sabendo disso, foi uma notícia que trouxe uma surpresa muito grande, porque ele era quem realizava os eventos, as videochamadas, justamente de matar os animais. Meu Deus. Ele pegava gatos, adotava gatos e, do que a gente conseguiu monitorar, ele fez 2 videochamadas matando, retirando a pele, pegando a cabeça do gato, torturando praticamente 2 gatos. Também realizou um ato com um coelho e ele se dizia ativista ambiental, participou do G20. Então, realmente era uma pessoa que vivia uma dupla personalidade, uma coisa de assustar mesmo. Meu Deus do céu, meu Deus, crueldade demais. Eu vou aqui agradecer a doutora, obrigada, Jackson, e falar o seguinte, a Polícia Civil está fazendo dela. A gente tem que começar também a cobrar a plataforma, que sempre manda a mesma nota, que sempre manda isso. Olha, nós temos uma política de segurança. Que política de segurança? Política de segurança é a equipe que a Civil está fazendo. O cara dela estava dissecando animal, coisa e não tem... O que é isso? E aí fica terra de ninguém, não pode, tem que se fazer uma cobrança. Até quando vai esperar? Olha só que a polícia conseguiu impedir, pelo amor de Deus.